No próximo capítulo da novela Cara e Coragem, Duarte e Jéssica armarão um plano para desmascarar Danilo de uma vez por todas, durante um evento importantíssimo que terá hoje à noite. Bob tomará coragem e revelará a todos a sua verdadeira identidade. Todos ficarão extremamente chocados, e o homem sofrerá as consequências por ter mentido durante todo esse tempo. Ainda hoje, Clarice, Marta, Léo e Regina baterão boca na SG, devido aos contratos que perderam. E ainda, Moa não resistirá e perderá a vida. Porém, antes de dar seu último suspiro, ele revelará um segredo chocante sobre o seu passado, que nem o público sabe. Após Duarte descobrir que Danilo está escondido na mansão de Bob, ele vai até o local e fica frente a frente com o vilão. Intrigado, Duarte pergunta: "O que você tá fazendo aqui?" Danilo responde: "Eu estou fugindo da polícia. Eu não tinha outro lugar para ficar. Então decidi vir para cá." Ao ouvir essas palavras, o falso americano arregala os olhos e pergunta: "Como assim fugindo da polícia? O que você aprontou? Do que você está falando?" Com toda a seriedade do mundo, Danilo responde: "Eu empurrei um homem de uma altura absurda. Não sei se ele sobreviveu ou não. E vim ontem pra cá pra não ser preso em flagrante. Não queria que ninguém me visse. Mas agora já se passaram as 24 horas. Resolvi aparecer pra você." Neste momento, Duarte fica mais intrigado do que já estava e questiona: "Peraí, Danilo. Você pode ter tirado a vida de um cara? Como assim? Quem é esse cara? O que ele fez pra você?" Em seguida, Danilo fica ansioso e começa a andar de um lado para o outro. Instantes depois, ele decide abrir o jogo com o seu aliado e responde: "Sim, esse homem é o Moa." Os dois continuam conversando sobre o assunto por mais algum tempo. E Duarte fica cada vez mais indignado com o que Danilo está falando. Minutos depois, Jéssica chega na mansão de Bob e pergunta: "Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o Moacir? Ele está em um estado gravíssimo." Duarte responde: "Sim, o culpado disso tudo é o Danilo. Ele estava me contando sobre o assunto agora há pouco." Com lágrimas nos olhos e extremamente preocupada, Jéssica conta: "Então, eu fiquei sabendo que ele está na UTI. Meu Deus! Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas, Danilo?" Em seguida, o vilão explica todos os detalhes a Jéssica e pergunta: "Então o Moa está na UTI? Nunca pensei em dizer isso, mas não quero que ele morra. Eu o empurrei para me livrar de um soco, não para que ele caísse lá de cima." Enquanto isso, em outro canto da cidade, todos os familiares de Moa aparecem na recepção do hospital, aguardando alguma notícia sobre o estado de saúde do dublê. De repente, o médico responsável pelo caso chega e avisa: "Eu tenho uma notícia para dar para vocês." Neste momento, Patty arregala os olhos e aflita pergunta: "O que foi, doutor? Como está o Moacir? Ele está bem? Você está me assustando." Em seguida, Milton toma a frente e comenta: "Me diga que nada de ruim aconteceu com o meu filho." Horrorizado, Chiquinho pergunta: "Vai ficar tudo bem com o meu papai?" Em seguida, o médico encara todos e com toda a frieza possível explica: "Eu vou fazer uns testes com ele, mas acredito que o Moa se encaixe num quadro de amnésia pós-traumática. Vai passar, mas esteja preparada, Patrícia, porque não tem regra, não tem prazo, não tem tratamento específico." Ao ouvir essas palavras, Patty fica mais aflita do que já estava e pergunta: "Como assim? Do que você está falando? Eu preciso saber se o Moa vai ficar bem ou não.
Eu tô me tremendo toda, olha isso! Em seguida, o médico explica. Para você entender, existem dois tipos de memória. As de longo prazo, que estão consolidadas no córtex, e as memórias mais recentes. Neste momento, Milton interrompe e pergunta: as memórias de um passado distante e as de um mais próximo? O neurocirurgião explica. Isso. As memórias mais recentes dependem de uma estrutura cerebral frágil. E com um traumatismo como o do Moa, essa estrutura pode ficar atordoada e perder a capacidade de acessar essas memórias mais recentes. Neste momento, o médico avisa que assim que tiver mais notícias, deixará a família a par e se retira. Assim que ficam sozinhos, Patty começa a andar de um lado para o outro e se pergunta: e se ele esquecer quem eu sou? Será que existe essa possibilidade, meu Deus? Enquanto isso, em outro canto da cidade, Jéssica, Danilo e Duarte continuam conversando sobre o caso de Moacir. Neste momento, a aliada de Anitta fica extremamente revoltada e avisa: eu mesma vou te denunciar para a polícia, Danilo. Você não tinha o direito de fazer uma coisa dessas. Ao ouvir essas palavras, o vilão fica com os olhos vermelhos de tanta raiva e avisa: não vai mesmo. Você vai ficar bem caladinha. E ai de você se abrir a boca. Neste momento, Jéssica segura nas mãos de Bob e grita: vamos sair daqui. Porém, Danilo é mais esperto, tranca as portas e vai embora com as chaves. Neste momento, Jéssica e Bob se desesperam e ficam pensando em alguma solução. Em seguida, o falso americano se lembra que tem um evento para ir hoje à noite e avisa: ele não pode deixar eu aqui por muito tempo. Eu tenho um evento importantíssimo hoje à noite e ele sabe disso. De repente, Jéssica tem uma ideia genial para desmascarar Danilo e começa a detalhar o seu plano para seu amigo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Regina se encontra com Léo e avisa que não deixará Clarice voltar para a SG. Mais tarde, eles entram em uma reunião com alguns acionistas e mostram a eles os contratos que a SG perdeu por culpa da Clarice. Porém, Marta e Clarice tentam convencer os investidores de que tudo isso é um mal-entendido e explicam o lado delas na história. Entretanto, os acionistas não darão ouvidos e diversos contratos da empresa continuam sendo cancelados. Em seguida, Regina bate o martelo e avisa que não deixará Clarice retomar para a empresa. Assim que os investidores vão embora, Regina encara Clarice e avisa: eu te disse que você não ia voltar para essa empresa. Eu quero você fora daqui. Vamos ver o que a Marta vai decidir. Ela sabe o que é melhor para o futuro da empresa. Ao ouvir essas palavras, Clarice grita: você cala essa sua boca, porque você é uma cretina. Neste momento, Regina revira os olhos e com um tom debochado pergunta: vai perder a classe, cunhada? Eu acho é ótimo, desce do salto mesmo. Revoltada, Clarice responde: não vou te dar esse gostinho. Porém, Regina bate o martelo e avisa: Leonardo continua na presidência. Eu voltei contra a sua permanência, pelo seu bem. Neste momento, Marta dispara a chorar e explica: eu fui escolhida pelo grupo para dar a notícia. Meu coração de mãe está partido. Um dos meus filhos vai ter que ficar feliz e o outro decepcionado. Quanto uma mãe pode aguentar vendo a disputa de seus filhos, que já não conseguem dialogar entre si? Se por um lado, a alegria de ver a minha filha viva quase fez explodir o meu coração de felicidade, por outro, ser expulsa de casa por um filho que amo causa uma dor sem nome. Em seguida, Clarice fica extremamente nervosa e avisa sua mãe que irá conseguir recuperar os contratos que a SG perdeu.
Quando chega a noite, Danilo volta para a mansão de Bob e avisa: "Eu só fiquei com pena, porque hoje tem aquele evento. Você não pode perder por nada nesse mundo. Você precisa manter a pose do Bob Wright, não se esqueça. E se você abrir a boca, você estará extremamente perdido." Neste momento, Bob e Jéssica já estão prontos para o evento e vão juntos do local acompanhados de Danilo. Minutos depois, eles chegam no local e muitos convidados já estão presentes, inclusive Regina, Léo, Gustavo, André e Teca. Assim que todos estão reunidos, Bob sobe até o palco para discursar e chama a atenção de todos. Assim que pega o microfone em mãos, Bob Wright aumenta o tom de voz e começa: "Eu queria compartilhar uma história essa noite. É uma fábula de superação, de um rapaz que se olhava no espelho e não se reconhecia. Ele achava sua vidinha muito pobre, muito sem graça, e começou a viver uma vida diferente, que ele inventou para si. De repente, daquela pessoa simples desabrochou um ser iluminado, capaz de ser elegante, divertido, admirado e querido, como ele não imaginava que pudesse ser um dia. E ele foi amado por tanta gente incrível, gente que ele também passou a amar. Mas as coisas passaram muito dos limites. E o rapaz hoje se envergonha do que criou, porque o sentimento pelos amigos que ele fez é real, mas ele é uma mentira." Ao ouvir essas palavras, Danilo, que está escondido, se pergunta: "Do que ele está falando? Meu Deus, isso não pode ser possível. Ele endoidou de vez." Até esse momento, Duarte ainda continua falando com sotaque e continua o seu discurso sem qualquer interjeição em inglês. E diz: "Eu não me chamo Robert Wright. Na verdade, meu nome é Irandir Duarte. E eu não sou americano. Bob revelou o melhor de mim. E o pior também. Me perdoem." Na sequência, todos ficam extremamente chocados. Extremamente nervosa, Regina começa a rir de nervoso e encara Léo. Trêmula dos pés à cabeça, ela pergunta: "Foi isso mesmo que eu ouvi?" Léo responde: "Ele ficou doido. Logo mais a casa do Danilo vai cair." Em outro canto do salão, Danilo fica completamente fora de si e vai embora do local com os olhos vermelhos de tanta raiva. Enquanto isso, Gustavo e Teca ficam extremamente perplexos com a informação. Indignado, Gustavo pergunta: "Então quer dizer que ele mentiu pra gente esse tempo todo?" Teca responde: "Mais uma decepção para nossa vida. Meu Deus, eu não consigo acreditar. Ele não podia ter feito isso com a gente." Neste momento, André se aproxima de Bob, trêmula dos pés à cabeça de tanta raiva. Aflita, ela encara o grisalho e mete a mão na cara dele. Com lágrimas nos olhos, ela grita: "Eu não quero mais te ver! Nunca na minha vida, seu cretino mentiroso!" Envergonhado, Duarte vai deixar lágrimas caírem. Ele implorará por perdão, mas a atriz não dará ouvidos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Moa acorda do coma e fica frente a frente com Patty. Confuso, ele avisa: "Vou te falar uma coisa. Fisicamente eu tô de boa, mas das ideias eu tô me sentindo meio confuso." De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.